1 Coríntios capítulo 13. Nós vamos ler todo o capítulo, tá certo? E é um capítulo por demais conhecido. Alguns comentaristas dizem que esse capítulo ele está o resumo de tudo aquilo que Paulo quis falar na carta. Todo o resumo da carta encontra-se exatamente nesse capítulo de número 13. Os irmãos encontraram? Amém? Vamos ler? O texto sagrado ele nos diz assim: E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não terei amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Verso 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Amém? Vamos orar? Eu convido você a orar comigo nessa noite mais uma vez. Senhor, nós louvamos Teu nome, nós Te bendizemos, agradecemos a Ti por essa rica oportunidade de estarmos como Igreja do Senhor, reunidos aqui nesse lugar. Eu Te peço também que Tu fale ao coração dos nossos irmãos que nos acompanham, seja pelo Instagram, seja pelo YouTube, que, ó Deus, Tu possa também ministrar essa palavra aos seus corações, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Fala conosco nessa noite, Senhor, através da Tua palavra, como sempre Tu tem feito, que nós possamos ser mais uma vez instrumentos em Tuas mãos e o Teu nome no final desse culto seja glorificado. Que os irmãos que aqui estejam digam que grande Deus nós podemos perceber mais uma vez nessa noite, nesse lugar. Nós Te pedimos isso em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. Amém. Meus irmãos, se existe uma palavra que foi totalmente esvaziada do seu significado, ou adulterada, ou até mesmo distorcida, essa palavra é amor. É algo que nós temos muita dificuldade em definir o que é amor. E não só isso, né? Muitas vezes, na maioria das vezes, essa palavra ela não só é esvaziada do seu sentido, mas ela é distorcida. Perceba bem. Primeiro ponto. Muitas pessoas acham que amor é emoção. Ou seja, as mãos ficam geladas, um calafrio invade a espinha, o coração começa a bater mais forte e chega-se à seguinte conclusão: isso é amor. Como se não bastasse, há um sentimento também romântico por parte do amor. Não que não tenha lugar para isso na palavra, mas longe de tudo que Paulo, quando escreveu esse capítulo, ele estivesse pensando nesse tipo de amor, por exemplo, entre homem e mulher. Eu percebo que esse texto, muitas das vezes, ele é exposto em noivado, em aniversário de bodas de casamento, até mesmo em palestra para casais. Não que princípios que serão ditos aqui não possam ser usados no casamento, devem. Mas Paulo não estava pensando em casamento, Paulo não estava pensando em matrimônio, Paulo não estava pensando em namoro quando ele escreveu essa porção das Escrituras Sagradas. Então, amor aqui não tem nada a ver com romance.
também não tem nada a ver com emoção, nem também tem nada a ver com atração irresistível. Não é isso aqui. Algo inflamado, algo indomável, né? Até mesmo algo de intercurso sexual fora do casamento. É muito comum você ouvir pessoas fazer, eu vou fazer amor. Amor não se faz. Ou você tem, ou você não o tem. Essa é a grande verdade. Interessante que nesse contexto aqui, nesse capítulo, melhor dizendo aqui, a palavra usada por Paulo é ágape, que significa o seguinte: o amor puro, o amor desprovido de interesses. É sobre esse tipo de amor que ele vai discorrer por todo esse capítulo. E você pode dizer, às vezes eu pensava, né? Como Paulo foi relapso. Parece que Paulo cochilou quando estava escrevendo a primeira carta dele aos Coríntios, perdão. Por quê? Porque ele vem falando sobre dons no capítulo 12. E parece que Paulo sai do contexto, dá um cochilo, ou é desorganizado, e ele passa a falar sobre amor no capítulo 13, e depois volta a falar no capítulo 14 de outro dom que era muito exercido na igreja de Corinto, o dom de profecia. Mas não é isso. Paulo foi, irmãos, milimétrico. Paulo foi muito organizado quando ele sanduichou, entre aspas, o capítulo, falando sobre amor, entre o capítulo 12 e o capítulo de número 14. Por quê? Porque nos parece que a igreja de Corinto, né, como a igreja de hoje, ela desaprendeu o óbvio, ela desaprendeu o trivial. Esse é um grande problema que existe nas nossas vidas. Nós desaprendemos a amar. Essa é a grande realidade. Nós desaprendemos a amar, como Paulo vai colocar para nós aqui nessa noite, através das Escrituras Sagradas. Nós desaprendemos a amar. E a igreja de Coríntios também tinha desaprendido a amar. E interessante que é tudo que o Evangelho pede de nós. O Evangelho, irmão, ele é descomplicado. Quem complica é o homem. Mas o Evangelho é descomplicado. Tudo que Deus pede de mim e de você são duas coisas: que ame a Ele acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Na realidade, né, o grande outdoor do Evangelho é esse: ame. E é isso que Paulo vai discorrer aqui. Um comentarista chamado F.F. Bruce, analisando esse texto, ele diz o seguinte: olha, a grande lição desse capítulo é o seguinte: o exercício mais generoso dos dons espirituais não pode compensar a falta de amor. Eu vou repetir: o exercício mais generoso dos dons espirituais não podem compensar a falta de amor. E você, obviamente, poderia me fazer uma pergunta, ou se fazer uma pergunta: pastor, amor é um dom ou é um fruto do Espírito Santo? Né? Veja bem, não é errado você chamar o amor de dom. Por quê? Porque da maneira como Paulo vai colocar aqui, tem que ser uma obra do Espírito Santo na vida do salvo. Por essa razão ele é um dom. Não existe ser humano na face da terra caído que nasça com esse dom nele mesmo. Não é possível. Tem que ser uma obra do Espírito Santo. Portanto, eu concluo que o amor é um dom. Mas também não é errado você dizer que o amor é um fruto do Espírito. Por quê? Porque é impossível alguém ser salvo e não ter o fruto do Espírito. Então, o amor, ele é também um fruto do Espírito, sem sombra de dúvidas. Tá bom? Mas vamos adentrar no texto propriamente dito. Do verso 1 ao verso 3, Paulo vai falar sobre a superioridade do amor. É importante você colocar os óculos da cultura que Paulo estava escrevendo. Qual era a grande ênfase da igreja de Coríntios? Uma parte da igreja valorizava o dom de línguas, outra parte valorizava demais o dom de profecia. E interessante que Paulo vai dizer uma coisa no verso 1, presta atenção, olha o que ele diz no verso 1, relendo: eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. O que é que Paulo está dizendo aqui?
Sem amor, presta atenção, abre seus ouvidinhos. Sem amor, meus dons, sejam de língua, sejam de profecia, seja do que for. No caso aqui ele enfatiza os dois. O de língua e de profecia, né? E outros que nós vamos falar. Sem amor, meus dons ofendem os outros. Essa é a grande realidade. A igreja de Corinto, irmãos, era uma igreja de complexados. Você sabia disso? A igreja de Corinto era uma igreja de complexados. Por quê? Porque havia quem não possuía dom algum. Não tinha o dom de língua, não tinha o dom de profecia, não tinha o dom de ciência, não tinha o dom de conhecimento. Esse grupo se achava um zero à esquerda, tinha complexo de inferioridade. Por outro lado, tinha os complexados de superioridade. Eram os que possuíam os dons de línguas ou os dons de profecias, e entre outros dons. E eles se achavam pessoas com mais intimidade do que Deus. Na realidade, a igreja de Corinto vivia como se estivesse numa competição, ou num campeonato, melhor dizendo, de prestígios. E esse era o grande problema. E interessante que Paulo usa aqui, do verso 1 ao verso 3, né, aquilo que nós conhecemos na língua portuguesa como uma hipérbole. Paulo exagera uma verdade para dar ênfase ao que ele quer repassar para a igreja. E no verso 1, né, nessa linguagem hiperbólica, olha o que ele nos diz. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos. Por que uma hipérbole? Por que um exagero? Não existe homem algum na face da terra que consiga falar todos os idiomas, todos os dialetos do ser humano. Não existe. Como também não existe homem na face da terra que possa o quê? Que possa falar a língua dos anjos, se é que esses seres, eles falam entre si em um dialeto que a gente não conheça. Aí Paulo diz, mesmo que isso seja verdade, mesmo que eu consiga falar a língua dos homens, e eu consiga interpretar o que vocês chamam de língua dos anjos, mesmo se eu conseguir isso, se eu não tiver amor, na realidade ele diz o quê? Eu não adianta de nada. Que coisa, irmãos. Eu acho isso interessante. Imagine alguém que fosse, com certeza, um ser humano que falasse todos os idiomas da terra e ao mesmo tempo falasse todos os idiomas dos anjos. Se não amar meu culto, ele não passa de barulho. É isso que Paulo está dizendo aqui. Vou repetir, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ou seja, o meu culto na realidade é só barulho. Interessante que ele usa esse termo, né? O bronze que soa ou como o símbolo que retine. Possivelmente era uma alusão aos cultos pagãos. Existia um deus em Corinto chamado Dionísio e outra deusa chamada Cibele. Os pagãos, os adoradores desses deuses, usavam esses tipos, uns pratos, símbolos ou instrumentos de bronze que, uma nota só, conseguiam andar por toda a cidade tentando fazer o que na mente dele? Chamar os adoradores para cultuar esse Deus e ao mesmo tempo acordar esses deuses. Me parece, eu acho que é isso, né, a interpretação, me parece que Paulo compara um culto onde exista profecia, onde exista línguas, onde existe esse tipo de manifestação, e não há nada de errado com isso, a um culto de pagãos, desde que a igreja que pratica, que exerce esses dons que são dados por Deus, não tem amor. É culto de pagão, é paganismo, não adianta nada. Eu não sei se você já teve a tristeza, é a palavra que me vem à mente aqui, de morar próximo a um terreiro de macumba. É a noite ou o dia todinho aquela música uníssona, né? É apenas um som, a noite todinha. É algo estridente, é algo que irrita, é algo que não lhe dá sossego. Você não consegue dormir, você não consegue comer, é algo inquietante. Esses cultos aqui, a Cibele e a Dionísio, eram cultos desse jeito. Era algo que inquietava o ouvido dos coríntios, que não participavam daqueles cultos. Era algo que doía nos tímpanos. E Paulo vai dizer algo muito sério aqui à igreja. Ainda que você consiga falar a língua dos anjos, ainda que você consiga profetizar, se você não ama, o seu culto não passa de barulho.
Em suma, o que é que ele está dizendo aqui para nós? Presta atenção. A melhor linguagem do céu ou da terra, sem amor, é apenas barulho. É apenas barulho. Me permita um parênteses aqui na mensagem. E não é ninguém daqui, tá? Uma certa pessoa que eu conheço há anos me procurou, e ela já era crente há anos, e chegou para mim e disse: pastor, eu agora sou crente. E eu me espantei, porque eu já a conhecia crente há cerca de 5 ou 6 anos, e depois de 5 ou 6 anos, ou 10 de conversão dela, não sei, ela chega para mim e diz: agora eu sou crente. E eu questionei, eu não estou entendendo. Ela disse: não, é simples, porque a partir de tal dia eu comecei a falar em línguas. Agora eu sou crente. Eu não falei nada. Interessante que toda essa espiritualidade que ela estava dizendo que tinha, 15 dias após, essa pessoa colocou o cônjuge de fora para casa. Que espiritualidade é essa? Que batismo com o Espírito Santo é esse? É exatamente isso aqui que Paulo está tratando. Ele está tratando de algo muito sério, que na realidade Deus nos chamou para amar. Deus nos convida para vivermos o amor. Ele vai dizer a nós daqui a pouco o que é e o que não é o amor. Versículo 2, ainda de forma hiperbólica, ele diz o seguinte, olha: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios da ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Meus irmãos, qual era o ofício de um profeta no Antigo Testamento? Pense comigo. Ele recebia uma palavra nova, inédita de Deus, olhava para o público-alvo dele e dizia: assim diz o Senhor. Quem ouvia os profetas como Amós, como Isaías, como Ezequias, como Ezequiel, todos os profetas, quem ouviu um profeta com a mensagem de Deus, tinha certeza de quê? De que ele saíra da presença do Senhor, e por essa razão ele poderia dizer: assim diz o Senhor. Não existia na maioria das pessoas dúvida de que aquele homem esteve com Deus e tinha uma palavra para ele. Hoje, no nosso tempo, o dom de profetizar é isso que eu estou fazendo. É o dom de expor as Escrituras. Então, Paulo está dizendo o seguinte: ainda, verso 2, que eu tenho o dom de profetizar, ou seja, que você saiba, chega à seguinte conclusão quando eu começar a pregar: esse homem esteve com Deus por muito tempo. Ele traz uma palavra muito edificante para a nossa vida. Ele pode ter técnica, ele pode ter vocabulário, ele pode ter homilética, ele pode ter uma hermenêutica perfeita, mas só isso não basta. É isso que Paulo está dizendo aqui, olha: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, e toda a ciência. Meu irmão, por que o hipérbole? Ninguém tem essa capacidade. Imagine alguém que saiba de tudo. Imagine o que é você ter contato numa igreja com uma pessoa que chame você para uma escola dominical e lhe exponha em detalhes como é o céu. É impossível. É impossível que você venha para um pastor, para um mestre, para um profeta nos dias atuais, um expositor das Escrituras, e pergunte a ele a seguinte coisa: qual o dia, a hora, o minuto e o ano que Jesus vai voltar? Mesmo que existisse essa pessoa com essa capacidade de lidar com toda certeza qual o dia, a hora, o minuto, o segundo, o ano em que Jesus voltaria, e não só isso, se você tivesse contato com alguém, eu acho isso tremendo também, que colocasse na sua mente, porque Deus escolheu uns e outros não. Alguém que não deixasse dúvida em você. Que critério, se é que tem, que eu acredito que não, Deus usou na sua soberania para escolher alguns e outros não. Ainda que existisse essa pessoa, Paulo diz, tivesse o dom de profecia, ou seja, fosse um excelente expositor que não tivesse dúvida alguma das Escrituras, alguém que não deixasse dúvida para você acerca de todo o assunto, e mais, ainda que tenha o quê? Versículo 2. Ainda que tenha
ele está usando o pessoal, né? Ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Não existe na história do cristianismo, não existe nenhum ser humano que deu uma ordem a um monte para ele ser transportado para outro lugar e ele ir. Nós não temos esse conhecimento. E Paulo diz, mas mesmo se essa pessoa existisse, alguém que tivesse a capacidade, pelo tamanho da fé que exercesse, de fazer com que o impossível virasse possível, mesmo que essa pessoa existisse, ou seja, que fosse um excelente expositor das Escrituras, que fosse um excelente mestre, que não tivesse dúvida, por exemplo, que chegasse à exaustão no assunto céu, que chegasse da exaustão no assunto Jesus Cristo, não existe essa pessoa, e uma pessoa que tivesse a capacidade fora do comum, de realizar o impossível na frente de vocês, mesmo que essa pessoa existisse, se ela não conseguisse amar, de nada valeria os seus dons. Eu falei aqui nesses 2 versos primeiros, no dom de línguas, no dom de profecia, no dom de ensino e no dom de fé. Me permita contar uma parábola para você. Conta-se uma história que um demônio veterano, de muitos anos, que servia ao inferno e a Satanás, teve a incumbência dada pelo próprio Satanás de discipular um demônio novato. Ou seja, o desejo do diabo era que esse demônio mais velho tornasse aquele diabo mais novo um diabo muito ruim, um demônio muito ruim. E o demônio mais velho pegou o demônio mais novo pela mão e saiu pela cidade. E chegou a uma praça. Ambos chegaram a uma praça que tinha muita gente. O demônio mais velho pegou uma Bíblia, abriu e começou a pregar. E começou a pregar. E começou a pregar. O demônio novo ficou boquiaberto. E muito injuriado chegou para aquele demônio mais antigo e disse o seguinte: eu não estou entendendo nada. Você serve a quem? Você serve ao inferno ou você serve ao céu? O demônio mais velho olhou para ele e disse: aprenda comigo. Deixe-me lhe dizer um segredo. Abra seus ouvidos agora. Nada, absolutamente nada, endurece mais o coração de um pecador do que alguém que pregue sem unção e sem amor. Esse é o grande ponto aqui dos versos 1 e do verso 2. Não adianta a igreja buscar dons, se bem que há lugar para dons na igreja. Não adianta nós buscarmos dons se nós não estamos dispostos a amar. É só barulho, é só inutilidade, é só falsa espiritualidade. Versículo 3. Ainda falando sobre esse ponto. Ele diz o seguinte: e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Interessante que aqui Paulo passa do conhecimento, né, e dos feitos poderosos para os atos de misericórdia e para o martírio. E ele diz algo muito interessante: não adianta obra de missão integral, não adianta você, se é que é possível que alguém faça isso, vender tudo quanto você tem, distribuir com os pobres, se dentro do seu coração não for feito para a glória de Deus. Estão lembrados de Ananias e Safira? Né? A motivação daquele casal era errada. Eles até distribuíram parte dos bens que eles tinham vendido, porque Barnabé tinha feito o mesmo. Mas a intenção do coração, tanto de Ananias quanto de Safira, era de quê? De glória humana. Mas Paulo diz, mesmo que exista alguém que esteja disposto a isso, a vender todos os seus bens e entregar até o seu corpo, se ele não tiver amor, nada serei, né? Deixa-me dizer uma verdade aqui nessa noite. Nós buscamos muito o batismo com o Espírito Santo, né? E eu creio, como Martin Lloyd Jones, que isso se repete na vida de uma pessoa. Mas eu entendo uma coisa também, sabe? Eu acho que mais do que nunca a igreja está precisando de um avivamento de amor, de um batismo de amor. Sabe por quê? Porque é o amor que vai sanar
todos os nossos relacionamentos que estão divorciados. Todos. Seja entre casais, seja entre pais e filhos, seja entre patrões e empregados, seja entre irmãos de igreja. É o amor, né? Como ele está colocando aqui para nós, na realidade é isso. Nós precisamos, eu estou me incluindo também, nós precisamos de um batismo de amor. Essa é a grande realidade, esse é o grande ponto aqui de Paulo. Do verso 4 até o verso 8, ele vai falar sobre as virtudes do amor. Né? Isso é muito interessante. Se do verso 1 até o verso 3, ele falou sobre a superioridade desse dom ou desse fruto, como você queira colocar, todos os dois estão certos. Do verso 4 até o verso 8, ele vai dizer o que o amor é e ele vai dizer o que o amor não é. Presta atenção no que eu vou dizer aqui. É impossível um filho de Adão como eu e você praticar isso que ele vai dizer aqui, se não for obra do Espírito Santo. Antes de eu expor o texto, eu tenho que lhe dizer uma verdade aqui. Dons são fáceis de imitar. Já vi muitas pessoas que nem crentes eram, dentro de igreja evangélica, falando em línguas, e o pastor dando glória a Deus e aleluia. Mas eu duvido imitar o amor. Dons se imitam. Não é verdade? Se imitam. Tantos falsos profetas, tantos falsos pastores, até na televisão, tendo espaço na mídia. Mas agora ele vai falar sobre as virtudes do amor. E no verso de número 4, ele começa dizendo o que o amor é. Presta atenção. Verso 4. Ele diz que o amor é paciente e é benigno. O que significa isso? O amor é paciente. Sabe o que Paulo está dizendo? Que aquele que verdadeiramente é cheio do Espírito Santo é uma pessoa capacitada pelo próprio Espírito Santo de suportar pessoas e situações adversas. Você tem vivido situações adversas? Se você é alguém cheio do Espírito Santo, Deus lhe dá a upomone, a paciência, no grego é isso, né? De suportar as situações difíceis. E sem sombra de dúvida, todos nós aqui, sem exceção, temos pelo menos uma pessoa difícil para suportar na nossa vida. Pelo menos uma você tem. E ele diz o seguinte, que quem ama é paciente para com essa pessoa. O Espírito Santo nos capacita a isso. E de que sentido? De você não formar opinião antes de ouvir o outro lado. Isso é paciência. Não vem à minha mente agora o texto, mas a história é mais ou menos assim, eu creio que você vai se lembrar. Teve um momento na vida de Davi, que Absalão, seu filho, tomou o trono dele. E Davi foi literalmente expulso, juntamente com seu exército, de Jerusalém. E a Bíblia diz que Davi ia chorando, né? Expulso pelo próprio filho Absalão. E ao lado de Davi, Absalão, aliás, Joabe, se não me engano, um dos chefes, um dos generais do exército dele. E em certa altura dessa viagem, um homem, eu não lembro o nome, começou a jogar pedra em Davi e chamar Davi de cão morto. Olha cão morto, tu está recebendo o que tu fizeste com Saul. E Joabe olha para Davi e diz, tu queres que eu corte o pescoço dele? E Davi, cheio do Espírito Santo, disse o seguinte, é permissão de Deus. Davi era quem? Davi era alguém paciente. Davi era alguém cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo, não você. Não é porque você nasceu assim. Ah, como eu sou bom. Ah, porque eu venho de um berço evangélico. Não. O Espírito Santo faz essa obra em você. O amor é paciente. Mas não só isso, ele diz também que o amor é benigno. Difícil, viu, irmão, para um filho de Adão. Porque o que isso significa? É reagir com bondade com quem te molesta. É reagir com bondade com quem fala mal de você, com quem quer teu mal, com quem quer ver você pelas costas. Então, o amor, ele é bom, ele é benigno. Eu tenho que dizer outra verdade aqui para você, meus irmãos, Deus não nos chamou para contar nossos inimigos, nem para nos auto-justificar. Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para se envolver com Ele,
Eu sempre tenho uma coisa na minha mente. Deus me chamou e Deus chamou a você para cuidar do nosso testemunho, porque da nossa reputação quem cuida é Ele. Essa é a grande verdade. Lembre-se de José no Egito, né? Eu leio a história de José e sou sincero, eu sei que José é pecador porque ele é um ser caído. Mas eu tenho dificuldade de encontrar erros em José. Eu tenho um que eu encontrei, depois eu lhe digo. Tá certo? Mas ele era um ser caído, era pecador igual a mim e a você. Mas o que eu acho interessante em José, que José sempre usou de bondade, mesmo para as pessoas que colocaram ele na cisterna, que colocaram ele na cadeia. Em momento algum da vida de José, você vê ele dizendo: o culpado são meus irmãos, o culpado foi a mulher de Potifar, o culpado foi Potifar. Em momento algum. Por quê? Porque uma frase define a vida desse homem. Você vai ver isso sempre na biografia de José: o Senhor era com ele. Você pode dizer isso nessa noite? O Espírito Santo é comigo. Se Ele é com você, você é alguém, em primeiro lugar, paciente, em segundo lugar, bondoso. Mas aí também, ele ainda no verso 4, ele diz o que o amor não é. Olha o que ele diz no verso 4. O amor é paciente, o amor é benigno, né? Continuando. O amor não arde em ciúmes. Pode ser traduzido pelo seguinte: o amor não é invejoso. Eu acho interessante uma coisa no ser humano, né? Nós temos muita facilidade de chorar com os que choram. Quando você está passando por um momento de angústia, por um luto, muita gente chega perto de você e é bom, chora com você, empresta o ombro para você chorar, traz palavras de conforto. Mas essas mesmas pessoas, muitas vezes, têm dificuldade de se alegrar com a sua vitória, de se alegrar quando você está bem. As pessoas têm dificuldade disso. Então, isso aqui pode ser muito, não arde em ciúmes, pode ser traduzido muito bem por não é invejoso. Vamos para a igreja de Coríntios? Lembre-se que uns falavam em línguas. E eu acho que aqueles irmãozinhos que não tinham os dons, né, ficavam olhando para os que falavam e diziam: meu Deus, por que tu não me desse? Talvez os profetas, quando subiam no púlpito, né, entre aspas, alguns irmãos que não tinham oportunidade de pregar e diziam: mas Deus, por que tu me desse o dom de profecia? Né? Na realidade, eles tinham ciúmes uns dos outros. Eu fico imaginando a igreja de Corinto, tinha um grupo de pobres, né, um grupo de ricos. Na Santa Sé, os ricos faziam os seus grupinhos, comiam carne, comiam do bom e do melhor, e os pobres não tinham o direito de comer. Eu acho que eles ficavam olhando e diziam: mas Deus, por que eu não posso comer um pedaço dessa carne? A inveja reinava na igreja de Coríntios. E Paulo diz a ele o seguinte: ei, vocês querem um batismo realmente com o Espírito Santo? Vocês querem verdadeiramente ser chamados de espirituais? Não arda em ciúme. Não seja alguém invejoso. Eu tenho algo, irmãos, para lhe dizer nessa noite, com base nesse verso de número 4, nessa porção não arde em ciúmes, que eu acho de uma importância muito grande para a sua vida. Por favor, preste atenção. O amor, ele não nos leva a um espírito de competição. E mais, quem tem esse amor que Paulo está falando aqui, não se aborrece com o sucesso dos outros. E mais, também não tem dificuldades de celebrar a vitória e o sucesso dos outros. O amor não arde em ciúmes. E Paulo continua ainda dizendo o que esse amor não é. O amor não se ufana. Olha o que diz o verso 4. Né? O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes. E ele diz: o amor não se ufana. O que isso significa? O amor não é um poço de vaidades. O amor não conta vantagens para impressionar os outros. E isso é a verdadeira espiritualidade. Eu vou lhe convidar nessa noite, por favor, a voltar um pouquinho às Escrituras para o Evangelho de João, capítulo 16, versos 14 e 15. João 16, versos 14 e 15. Os irmãos encontraram?
João capítulo 16, verso 14 e 15. Olha o que nos diz o texto. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse, que há de receber do que é meu, vô-lo há de anunciar. Interessante aqui, que João está falando aqui do ministério do Espírito Santo. O que eu acho interessante no Espírito Santo é que em toda a Bíblia ele exerce o ministério do holofote. Presta atenção, mas o que é um holofote? É uma luz cuja finalidade é iluminar não a si mesmo, mas um alvo específico. Toda obra do Espírito Santo na Bíblia não é trazer luz para si mesmo, mas luz para Jesus Cristo. Aonde eu quero chegar com esse exemplo? Como um crente que se diz cheio do Espírito Santo quer jogar as luzes da ribalta sobre si? Como que alguém que se diz cheio do Espírito Santo pode querer glorificar a si mesmo e não a Jesus? E não lançar luz sobre Jesus em todo o ministério que Jesus lhe deu? Seja o dom que Jesus lhe deu, porque todos que estamos aqui, pelo menos um dom, nós temos o dom da fé. Evidentemente você deve ter outros. Então o dom que Deus lhe deu, e eu não sei qual é, mas o dom que Deus lhe deu, ele deve lançar luz não sobre você, se você é espiritual, mas sobre a pessoa de Cristo. Então quem é cheio do Espírito Santo, ele não se ufana, ele não é um poço de vaidade. Você conhece alguém que gosta de aparecer? Você conhece alguém que gosta de ser louvado? De muitas e muitas vezes, né? De contar vantagem para impressionar os outros? Ele pode até ter dom, mas talvez, possivelmente, ele seja alguém desprovido do Espírito Santo de Deus. Ele não se ufana. E mais, ainda no verso 4, para nós adiantarmos. Ele não se ensoberbece. Ele não se enche de orgulho. Meu irmão, às vezes eu fico pensando, que prova era ser pastor da igreja de Coríntios? Porque ele era um povo, era uma igreja, que nem o ministério de Paulo ele aceitava como apostólico. Na realidade, boa parte dos que ali estavam não queriam Paulo como pastor, eles eram soberbos. Eles eram soberbos. Deus nos chamou, irmão, para sermos ovelhas. Vou lhe dar 2 conselhos aqui nessa noite. Não sei quem, mas você eleja pelo menos uma pessoa na sua vida para você prestar conta dos seus atos, para orar com você, para você se aconselhar com essa pessoa. Isso é muito importante para você. Ele não se ensoberbece, ele não é um ser orgulhoso. Alguém já disse aqui, eu não lembro quem, o seguinte, que sozinho nós até podemos andar mais rápido, mas ao lado de alguma pessoa nós iremos mais longe. Eu acho que é disso que nós precisamos. E eu confesso a você que é uma tarefa difícil. Quantas e quantas vezes você, talvez nas suas lutas, você não procure alguém para você abrir seu coração, entendendo que você é ovelha, que muitas vezes nós não temos direção para determinadas situações na nossa vida. E uma coisa que eu acho maravilhosa na Bíblia, sabe o que é? E me permito aqui um exemplo. A Bíblia diz, não lembro agora o texto exatamente, mas no livro de Atos, que um varão macedônio apareceu a Paulo e disse, entre outras palavras, não vai para a Ásia, passa a Macedônia e nos ajuda. Interessante que aquela visão foi dada a Paulo, mas Paulo tinha uma comitiva que andava com ele. E depois de Paulo ter aquela visão, Paulo chegou para a pessoa que andava com ele, me parece que Lucas, Timóteo, e disse, olha, um varão macedônio me apareceu, e parece que Deus quer que a gente mude a rota da nossa viagem. O que é que vocês acham? Veja a importância, presta atenção no que eu vou lhe dizer aqui, de você ouvir quem ouve Deus. A revelação foi clara. Um varão macedônio apareceu a Paulo e diz, olha, passa a Macedônia e ajuda-nos.
Mas Paulo de imediato não desviou a rota da viagem, não. Ele disse: ei, deixe eu ouvir pessoas que também escutam Deus. O soberbo, ele não tem espaço no aprisco de Cristo. Eu gostaria de lhe dizer, irmão, nós somos ovelhas. Nós precisamos muitas vezes de direção de Deus e de pessoas que nos ajudem a caminhar nessa trilha, nessa caminhada cristã. Ele continua no verso 5. Ele diz o seguinte, que uma pessoa que o que o amor não é e o que uma pessoa cheia do Espírito Santo não tem. Ele diz o seguinte: ele não se conduz inconvenientemente. É interessante que essa palavra, ou seu substantivo, ele só aparece 3 vezes na Bíblia. Aqui, conduzir-se inconvenientemente, ele aparece aqui, aparece em 1 Coríntios 7,36, aparece em Romanos 1,27 e aparece em Apocalipse 16,15. E todas as vezes que esse substantivo ou seu correlacionado aparece na Bíblia, é falando sobre desvio moral. Sem dúvida alguma, Paulo estava falando aqui de quê? De comportamento imoral. Paulo está dizendo: ei, uma igreja que é cheia do Espírito Santo, aos Coríntios ele estava dizendo isso, não permite que um jovem viva com a sua madrasta e a liderança não faz nada. Uma igreja que é cheia do Espírito Santo não bate palma para a imoralidade que campeia no seu meio, que está a galope entre a sua membresia, e vocês não fazem nada. Que espiritualidade é essa? Outros crentes já prestes a voltar à prostituição. Está lá o capítulo 6, verso 12 ao 20. Alguns dos coríntios estavam prestes a voltar a se prostituírem, E Paulo diz: que espiritualidade é essa de vocês? John Piper, analisando esse texto, olha o que ele diz, presta atenção. Ele diz o seguinte: olha, a raiz do problema não é a prostituição. A raiz do problema de certos crentes que não têm espiritualidade não é a pornografia. A raiz do problema de certos crentes que não são espirituais não é a pedofilia. A raiz do problema desse tipo de gente é que eles não são felizes com a grande salvação. Esse é que é o grande ponto. O ponto não é a prostituição, o ponto não é o adultério, o ponto não é a fornicação. O grande problema é esse: eles não são satisfeitos com a salvação que Deus ofereceu a ele. Quando Paulo diz que uma pessoa que é cheia do Espírito Santo não se conduz inconvenientemente, o que é que Paulo está querendo dizer? Que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele não faz nada fora do lugar. Que uma pessoa cheia do Espírito Santo trata os outros com respeito, com honra, com pureza. Eu tenho uma palavra aqui para os jovens em particular, para você ainda que não casou e não tem o dom do celibato e gostaria de casar. Eu tenho uma palavra para você aqui nessa noite. Presta atenção e guarde no seu coração. Se um rapaz ou uma moça que ama você, que diz que ama você, se essa pessoa é crente e é cheia do Espírito Santo, ele jamais se comportará inconvenientemente. Ele sabe seus limites. Ele não é cheio do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo é ser dominado por ele. Quem tem a última palavra num crente cheio do Espírito Santo não é o crente, não. É o Espírito Santo sempre. É isso que Paulo está dizendo aqui. Não se conduz inconvenientemente. E mais, não procura os seus interesses. Como é difícil. Na geração que nós estamos, Paulo dizer uma coisa dessa não é egoísta. Veja que a igreja de Corinto era uma feira de vaidades. Para os coríntios, quem falasse em línguas estranhas, esses eram os espirituais, ou talvez os que profetizassem. Mas Paulo diz: ei, quem é cheio do Espírito Santo não é egoísta. O que é que ele está querendo dizer aqui? Que o amor sempre procura doar-se e não firmar-se. Ele está dizendo à igreja de Corinto: diz a mim, diz a você aqui, use o dom que Deus lhe deu. Sabe para quê?
para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Nós temos que usar isso, irmãos. Eu sei que Deus tem distribuído alguns dons aqui na nossa igreja. Nossa igreja tem despontado algumas pessoas, eu sei disso, para a glória dele. Não é? E eu sei que vem mais. Eu acredito que vem mais. Mas que nós possamos a cada dia mais dizer o seguinte, que ele cresça e que eu diminua. A cada dia mais. Nós não devemos procurar os nossos próprios interesses. E ainda ele vai dizer o seguinte, verso 5. Ele não se exaspera, ou seja, não se irrita, não se ressente do mal. O que é se exasperar? É se irritar facilmente. Tem pessoas que dizem o seguinte, eu tenho um pavio curto, né? E tem outros o seguinte, que nem pavio tem, já pega na pólvora. Paulo diz o seguinte, que quem é cheio do Espírito Santo, ao contrário de se exasperar, tem domínio próprio, tem controle. E em conexão a isso, ou seja, não se exaspera, ele diz, nem se ressente do mal. O que é que ele está dizendo? O amor não é melindroso. É isso que ele está dizendo aqui. O amor não é hipersensível. Irmãos, pessoas que são hipersensíveis, são orgulhosas. Você não pode tocar. Você não pode machucar. Ah, já fica de biquinho, já fica de carinho, já não fala contigo. Ei, isso é o quê? É pessoa que vive ressentida do mal. Há muito tempo atrás, eu estava ouvindo uma pregação de um pastor. E ele disse que recebeu no gabinete uma senhora. 25 anos separados. O marido tinha adulterado. E ela estava passando por um processo de uma doença, de uma enfermidade mortal, como se diz. E foi procurar um gabinete pastoral. E se aconselhando, pediu oração ao pastor, e o pastor, no final da conversa, disse o seguinte, sim, e a questão com seu esposo, como é que está? E ela disse, olha pastor, me fale de todo mundo, menos desse sujeito. Eu vou morrer, mas esse pecado dele, eu levo para a Catatumba. O pastor olhou para ela e disse o seguinte, cuidado. Porque pode ser que você não vá para o céu. Como tem pessoas, irmãos, que guardam coisas feitas há anos, há décadas, né? Há séculos, mas fica se ressentindo do mal, remoendo. Paulo diz, ei, quem é cheio do Espírito Santo, não se exaspera, nem se ressente do mal. Talvez você seja uma pessoa de pavio curto, não sei. Talvez você seja alguém que sempre vive ressentido. Deixa eu lhe dizer uma verdade aqui nessa noite. A santificação é um processo. Cada dia peça a Deus para tirar isso da tua vida. Cada dia peça a Deus para tirar isso do teu coração. Isso não edifica ninguém. Ninguém. Eu não estou dizendo que há pessoas, irmãos, que não dá para conviver mesmo. Não dá para ter comunhão mesmo. Não dá. Mas você não vai desejar o mal daquela pessoa, você vai ajudá-la. Não é preciso você viver com ela, conviver com ela, não. Mas você não vai desejar mal, vai orar por ela. A gente só ora, irmãos, porque a gente ama. Você não ora por quem você não ama, você só ora por quem você ama. Então, se existe alguém aí que você é ressentido com essa pessoa, que lhe fez mal, aquela pedra no teu sapato, peça a Deus para tirar. Por quê? Porque só o Espírito Santo pode fazer isso com a minha vida e com a tua vida nessa noite. Amém? Então o amor, ele não se ressente do mal. Continuando, verso 6. Ele diz que o amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Em outras palavras, ele está dizendo que o amor é sincero. Ele não aplaude o pecado, ele não aplaude o erro, ele não aplaude a injustiça. Eu tenho dito aqui, e eu não tenho dúvida disso, que nós estamos partindo para um caminho, nós crentes, nós igreja, de afunilamento. Certo? Há muitas decisões que nós vamos ter que tomar na nossa vida, quem sabe até em público, que vai pôr em prova a nossa fé. Né? E como nós iremos nos posicionar? Será que nós vamos aplaudir o erro?
Será que nós vamos comungar com o erro? Será que nós vamos, irmãos, bajular o erro? Pelo contrário, nós vamos abominá-lo e vamos aplaudir a verdade. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, que um crente cheio do Espírito Santo, ele se alegra quando a verdade de Deus é exposta. O amor, ele jamais faz vista grossa ao pecado. E diante da injustiça, ele se levanta como uma voz. A igreja vai ser provada. Anote o que eu estou dizendo aí. Nós estamos partindo para um momento da nossa vida que nós seremos provados. Como você vai se posicionar dentro de valores que nós temos aqui, que são inegociáveis, de família? Como você vai se posicionar? Você tem amor? Você é cheio do Espírito Santo? Então o amor, como Paulo está dizendo aqui, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Rapidamente, o verso 7 é autoexplicativo, né? Ele diz o seguinte: o amor tudo sofre, ou seja, abre mão de direitos em favor dos outros. O amor tudo crê, não quer dizer que ele aceita tudo como verdade, mas para ele toda verdade bíblica é aceita porque ele sabe que foi Deus falando com ele. Por isso que ele tudo crê. Meus irmãos, tem uma frase de Agostinho que eu gosto muito. Ele diz o seguinte: há coisas na Bíblia que eu não consigo acreditar pela razão, mas eu creio pela fé. Você já pensou na sua ressurreição? É preciso ter fé para acreditar. Então nós tudo cremos, é o que ele está dizendo, que está escrito na palavra. Tudo espera, tudo que está aqui na Bíblia para acontecer, nós estamos aguardando. Você aguarda? Nós devemos aguardar. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta, como nos foi dito aqui pela manhã. Por que Deus? Estava me questionando quando o pastor Jorge pregava aqui de manhã. Por que Deus tirou o púlpito de Paulo das sinagogas, das praças e colocou numa prisão? Talvez você hoje esteja vivendo uma situação na sua vida que jamais você viveu. E você tem questionado Deus no seguinte: por que Deus? Mude a pergunta. Pergunte a Deus: para quê? Para que eu estou passando, Deus? Né? O que tu tem a me ensinar, Senhor? Que lição eu vou extrair dessa situação que eu estou vivendo? Para que eu estou aqui? O amor tudo suporta. Louvado seja o nome do Senhor. E já partindo para o final, irmãos, a partir do verso 8 até o verso de número 13, ele fala sobre a perenidade do amor. Ou seja, é o único dom que não vai cessar. Vai conosco até o céu. Olha o que ele diz. No verso 8, o amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. O que é que ele está dizendo? O único dom que será usado por mim e por você na eternidade é o amor. É isso que ele está dizendo aqui no verso 8, que todos esses dons são para esse mundo aqui, seja ele o dom de, verso 8, de profecia, seja ele o dom de língua, né? Seja ele o dom de ciência, de sabedoria, tudo isso passará. E ele vai dizer a razão por que no verso 9, olha, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Qual o grande tom de Paulo aqui nesse verso 9? É ele dizer para mim e para você, como ele disse aos coríntios: baixem a bola. Você prega bem? Você não sabe de tudo. Você é um bom professor de escola dominical? Você conhece ainda muito pouco. Você tem o dom da ciência? Ei, você não sabe na realidade de nada. Irmãos, nós sabemos muito pouco, nós dependemos de outras pessoas. Como é bom ser ministrado nesse lugar, como é bom sentar e ouvir pessoas, como é bom ouvir pregações na internet que edifica, como é bom o Blaise. O pastor Jamerson, ele está encantado com as aulas de Adalto Lourenço com relação ao dilúvio.
E ele me dizia: pastor, eu tinha algumas dúvidas acerca do dinossauro, de como Noé construiu a arca. E ele disse que está, irmãos, ele está boca aberta, não sei se ele já terminou de assistir. Ele está boca aberta com as aulas de Adalto Lourenço. Ei, como é bom, nós precisamos de pessoas assim. Nós não somos os melhores, é isso que Paulo está dizendo. No verso 9 ele está dizendo isso, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Ou seja, tenhamos um pouquinho de humildade. Deus coloca pessoas ao nosso lado para que a gente possa subir no ombro dessas pessoas e enxergar um pouco mais longe. Essa é que é a grande realidade, e nós devemos louvar a Deus por essas pessoas. Parece que Paulo está dizendo aos que tinham dor de profecia: ei, baixem a bola uma coisinha, vocês não são bons bastante. Vocês que têm um dom de línguas, que acham que são espiritual demais, ei, baixem a bola um pouquinho, vocês precisam uns dos outros. É isso que ele está dizendo. O amor nos leva à humildade. Nos leva à humildade. Versículo 10. Olha o que ele diz no verso 10. Quando, porém, vier o que é perfeito, ou seja, Cristo, então o que é em parte será o quê? Será aniquilado. Ou seja, o que é que Paulo está dizendo aqui? Quando Cristo vier, esses dons que nós damos tantas ênfases, e preste atenção no que eu vou dizer aqui, por favor. Há lugar para os dons na igreja, e deve haver lugar. Nós devemos buscar os dons com excelência. Não tem nada de errado você pedir a Deus os dons. Não há nada de errado, você deve pedir. Agora Deus distribui como Ele quer, porque os dons são dele. Ele dá a quem quer, da maneira que Ele quer, na proporção que Ele quer. Há lugar para os dons na igreja. Contudo, os dons só servem para aqui. Interessante que, analisando esse texto, o pastor Augusto Nicodemos, ele diz algo interessante. É como se a igreja fosse um grande edifício que está sendo construída, né? Pedrinha por pedrinha, cada novo convertido, pedrinha por pedrinha. E o que são os dons? Os dons são os andaimes, que são colocados para que a igreja possa ser edificada. Quando vier o que é perfeito, ou seja, na segunda vinda de Cristo, o que é que acontecerá? O edifício está pronto. Se o edifício está pronto, a gente precisa de andaime? De maneira alguma. Então não há necessidade dos andaimes. Por isso que na eternidade nós não precisaremos dos dons de línguas, nós não precisaremos do dom de fé, nós não precisaremos do dom de profecia. São dons para a edificação da igreja aqui. Mas quando vier o que é perfeito, só vai ficar o dom do amor. É isso que ele está dizendo aqui no verso 10, olha. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte, ele está falando aqui dos dons, né? Será aniquilado. Os dons, na segunda vinda de Cristo, cessarão. Por quê? Porque eles só são aqui para essa vida. E para concluir, verso 11 em diante, ele diz o seguinte: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Interessante, né? Sabe o que Paulo está dizendo? Que por mais sábio, qual é a pessoa que você acha mais sábia na terra, em termos cristãos? Pensa aí. Pensou? Essa pessoa ainda está no jardim da infância. O que Paulo está dizendo aqui é que por mais sabedoria que a igreja tenha do lado de cá, nós ainda somos meninos. Nós ainda estamos aprendendo. Nós ainda estamos no jardim da infância. Mas quando Cristo vier, aí verdadeiramente, é o que ele diz aqui no verso homem, né? Nós seremos homens feitos e desistiremos das coisas de menino. Presta atenção no que eu vou dizer aqui. Por que há tanta briga entre denominação? Por que há tanta briga de egos entre irmãos? Por que, irmão, nós nos ferimos? Não é só porque nós somos caídos. Eu sei que o grande ponto é esse. É porque nós somos ainda seres caídos, apesar de regenerados. Mas o grande problema da igreja é esse. Qual, pastor? As nossas atitudes, às vezes, não são alicerçadas naquilo que Paulo está dizendo aqui, no amor. Me permita um parênteses aqui. Tem uma pessoa aqui na cidade que eu amo muito, admiro, sou amigo desde a infância. Nós estudamos no Pio 11 junto. E ele é de uma certa denominação histórica, e é um pregador famoso.
E ele me encontra nos lugares, por eu ser pentecostal, ele não me dá a paz do Senhor. E às vezes eu fico me questionando, o que é que adianta tanta sabedoria? O que adianta tanto conhecimento? Se acha que ele vai para um céu diferente de mim. Sou amigo da mesma maneira, trato com respeito, da mesma forma, mas eu acho isso muito estranho. Tanta sabedoria, tanta teologia, mas tanta infantilidade. É isso que Paulo está dizendo aqui no verso 11. 12 e 13. Porque agora nós vemos como um espelho obscuramente, mas então o veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei também como sou conhecido. Mais uma vez Paulo está dizendo o seguinte, né, que todo o conhecimento que nós temos hoje, apesar de ter pessoas que conhecem muito, mas esse conhecimento dessa pessoa ainda é embaçado. Interessante que nós temos uma visão do espelho, né? Nossos espelhos hoje são nítidos, mas no tempo de Paulo não era. Porque o espelho, há 2000 anos atrás, na realidade, era um bronze polido, era um metal polido. Por mais polido que fosse, ele não refletia a imagem real, era algo obscurecido. Ou deixava a pessoa mais gordo, ou deixava a pessoa mais magra. Não era uma imagem nítida. E Paulo usa esse exemplo aqui para dizer o seguinte, que aqui do lado de cá, nós ainda vemos as coisas obscurecidas. Mas no verso 12 ele está dizendo o seguinte, que Deus nos conhece por dentro e por fora. E haverá um dia que nós veremos esse Deus que nós tanto amamos, que nós tanto honramos, que nós tanto louvamos, como? Face a face. Sabe o que ele está dizendo aqui? Haverá um dia que o nosso conhecimento será pleno, quando nós nos depararmos diante de quem? Daquele que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Rei dos Judeus, Jesus Cristo que morreu na cruz para nos salvar. Esse dia virá. Aí sim, nós seremos conhecidos, nós o conheceremos verdadeiramente. Mas agora, nosso conhecimento ainda é muito pouco. Tudo que Deus tem nos dado, que seja sempre usado para a glória dEle. Irmãos, repito, há lugar para os dons na igreja. Mas nós precisamos de um batismo de amor. E termino com o verso 13. Na realidade, eu não queria só terminar com o verso 13. Tem mais coisa relacionada a esse número que eu gostaria de terminar de uma vez por todas. Verso 13, diz assim, agora, pois, permanecem a fé, brincadeira, viu, irmãos? A esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é quem? É o amor. Que coisa, né? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é... Meu irmão, quando você estiver face a face com Cristo, deixa eu lhe fazer uma pergunta antes disso. Para você, o que é fé? É a certeza de coisas que se esperam, não é verdade? Quando você estiver diante de Cristo, face a face, você vai esperar mais o quê? Nada. Para que o dom da fé na eternidade? O que é esperança? É a expectativa daquele que vem. Quando Jesus Cristo estiver lado a lado contigo, olhando para ti assim, hein, Janeiro? Olhando para você assim, para que mais esperança? Se Ele está ali, não precisa mais. Mas há uma coisa que vai oxigenizar o céu. É o amor. Nós seremos amados e amaremos muito mais lá. O oxigênio do céu é o amor. Eu termino fazendo alguns questionamentos para nós, como aplicação nessa noite. Presta atenção. O que é teologia sem amor? Vou lhe responder. Legalismo frio e repulsivo. O que é santidade sem amor? Farisaísmo, reprovado por Jesus. O que é bondade sem amor? Exibicionismo egoísta. O que é culto sem amor? Formalismo, algo abominável aos olhos de Deus. O que é pregação sem amor? Apenas um discurso vazio. O amor cristão, presta atenção, começa no lar, é percebido na igreja, alcança o próximo
e atinge até os nossos inimigos. Que Deus nos abençoe nessa noite e possa ter falado ao seu coração.